dia pessoal, eu sou o professor Antônio Marques, da Pro Suporte Complementar de Ensino, e este vídeo de hoje se refere às nossas dicas de quinta. Vamos lá? Bem, hoje nós vamos falar da escala Kelvin, uma abordagem simples. Primeiro, nós vamos precisar falar um pouquinho, inicialmente, a respeito dos modelos dos gases ideais. O modelo dos gases ideais ele é composto por algumas afirmações. Entre elas está que as partículas que compõem o gás são formadas por corpos puntiformes, ou seja, elas não possuem dimensão, elas possuem simplesmente uma posição no espaço, um conjunto de coordenadas e uma massa m. Um outro item desse modelo diz que o volume ocupado pelo gás corresponde ao espaço vazio entre as suas partículas. E um item importante também é que cada uma delas não interagem entre si. Vocês vão compreender melhor por que eu estou falando disso um pouquinho mais na frente. Depois nós precisamos falar a respeito da lei de Charles Gay-Lussac. Quem se lembra? Vamos ver o que ela diz. Ela diz o seguinte, que o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, o volume ele é igual a uma constante vezes a temperatura, uma vez que o número de mols e a pressão são mantidas constantes. Sendo assim, vamos fazer um experimento simples. Vamos chamar aqui de experimento 1. Vamos pegar uma manta aquecedora, um dispositivo que serve para aquecer um recipiente. Vamos colocar sobre ela um êmbolo, como se fosse um êmbolo daqueles de seringa, graduado, com volume graduado em ml. E vamos adicionar dentro desse êmbolo um gás qualquer. Vamos vedá-lo, fechar. E uma vez que esse êmbolo esteja exposto, esse aparato experimental esteja exposto ao ambiente, a pressão exercida sobre o êmbolo será a pressão ambiente. E haverá também um termômetro dentro do êmbolo, em contato com o gás, que medirá a temperatura em graus Celsius. Então este será o nosso experimento 1. Vamos imaginar agora um experimento 2, no qual eu simplesmente coloco um peso sobre o êmbolo. Logo, a pressão exercida sobre o gás será a pressão ambiente mais uma nova pressão devido ao peso que eu adicionei, ou seja, a pressão total no experimento 2 será superior à do experimento 1. Vamos imaginar agora um experimento 3, no qual eu adicionei novamente um peso sobre o êmbolo, uma massa sobre o êmbolo, e logo a pressão no experimento 3 será superior à pressão no experimento 2, que por sua vez será superior à pressão no experimento 1. Mas por que eu estou fazendo isso? Para que nós possamos construir uma tabelinha como essa, onde uma coluna eu vou medir a temperatura e nas colunas seguintes eu vou medir o volume ocupado pelo gás. Como são 3 experimentos, existirão 3 colunas para cada respectivo experimento, ou seja, para uma temperatura T1 que eu medir, eu vou ter um volume V1. Para uma temperatura T2, um volume V2 e assim sucessivamente. Vamos supor que eu faça 5 medições, 5 aferições. Sendo assim, eu posso pegar um plano cartesiano em que um dos eixos vai conter o volume, cuja unidade vai estar em ml, e no outro eixo vai conter a temperatura, cuja unidade vai estar em graus Celsius. Vou adicionar agora os 5 pontos que eu medi no meu experimento 1. Para cada temperatura, um respectivo volume, eu fiz 5 medições, logo tenho 5 pontos. Mas vamos lembrar de uma coisa, vamos lembrar inicialmente da equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Logo ao lado está a lei de Charles. O que a lei de Charles Gay-Lussac diz? Que o volume é diretamente proporcional à temperatura, onde se a pressão é uma constante e o número de mols do gás que está dentro do êmbolo não é alterado, tudo que está entre parênteses, no canto superior do seu vídeo, vai ser uma constante. É a lei de Charles. E que tipo de equação, que tipo de gráfico, que tipo de curva essa equação fornece? É uma equação do tipo y igual a x, ou seja, é uma equação
do primeiro grau. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ajustar uma reta, que é uma equação do primeiro, que corresponde a uma equação do primeiro grau, a este conjunto de pontos que está mostrado na tela para vocês. Pronto, fizemos isso. Porém, nós podemos observar que nós medimos somente 5 pontos, e esta reta está se estendendo até tocar o eixo da temperatura, subindo até chegar à palavra experimento 1, e ela poderia continuar de modo indefinido. Isto se chama extrapolação, ou seja, eu estou discutindo informações que vão além dos pontos que foram medidos. Se eu fizer isto para o meu experimento 1, eu percebo que esta reta tocará o eixo da temperatura em menos 273,15 graus Celsius. Quando isto acontecer, o meu volume será zero. Ou seja, existe uma temperatura em graus Celsius, segundo o modelo dos gases ideais, para a qual o volume do gás será zero. Ou seja, não existirá nenhum espaço vazio entre as partículas que compõem o gás. O volume não depende de forma diretamente proporcional à temperatura, então existe uma temperatura que seria a que forneceria o menor volume possível, que é o volume igual a zero, ou seja, no nosso caso aqui, seria como se fosse uma menor temperatura possível, que é igual a menos 273,15 graus Celsius. Vamos fazer o seguinte, vamos repetir esse procedimento para o experimento 2. Por que a inclinação da reta do experimento 2 é menor? Porque no experimento 2 a pressão não é maior? E na equação, no lado superior direito, a pressão não está no denominador? Então o coeficiente angular dessa reta vai ser menor, logo a inclinação dela também será menor. Olha que interessante. Para uma pressão diferente, o gráfico também é uma reta e também toca o eixo da temperatura no mesmo ponto, em menos 273,15 graus Celsius. Ou seja, nesta temperatura, que seria a menor temperatura possível para o qual o volume do gás seria zero. Não existiriam espaços vazios entre cada partícula pontiforme do gás. Vamos repetir o procedimento para o experimento 3. Como no experimento 3 a pressão aumentou novamente, logo o coeficiente angular da reta será menor, ela será menos inclinado e acontecerá a mesma coisa. Esta reta tocará o eixo da temperatura em menos 273,15 graus Celsius. A escala Celsius ela é chamada de uma escala relativa, porque ela utiliza um sistema físico-químico auxiliar para que ela possa ser construída. Do que eu estou falando? 0 graus Celsius corresponde à temperatura na qual a água passa do estado físico sólido para o líquido, ou seja, a temperatura de fusão da água. 100 graus Celsius corresponde à temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, é a temperatura de ebulição da água. O que acontece? Essa diferença entre o 0 e o 100 foi dividida em 100 partes iguais e foi montada assim uma escala relativa, uma escala que depende de um sistema físico-químico auxiliar. Aqui no caso do modelo dos gases ideais, eu não estou falando de nenhum sistema físico-químico específico, eu não estou especificando o tipo de gás que está sendo utilizado. Uma vez que ele obedeça às premissas do sistema modelo dos gases ideais, todas essas regras serão válidas para ele. Portanto, essa temperatura de menos 273,15, a menor temperatura possível, pode possibilitar a construção de uma escala que não é mais relativa, uma escala absoluta, que é a chamada escala Kelvin. Por isso não é utilizado o termo grau, escala em graus Kelvin. Não, é a escala simplesmente Kelvin. Como que eu construo essa escala? Vamos supor que eu queira saber o valor nessa escala da temperatura de 50 graus Celsius. O que ocorrerá?
De menos 273, que seria o zero da nova escala a ser construída, até o zero da escala em graus Celsius, existem 273,15 unidades. Se eu quero saber qual é a temperatura nessa nova escala que corresponda a 50 graus Celsius, o que eu preciso fazer? Simplesmente somar estes dois valores, que será igual a 323,15 Kelvin. Perceberam então como é feita a construção dessa nova escala? Por isso, existe essa equação de conversão de graus Celsius para graus Kelvin, que é dada da seguinte forma: a temperatura na escala absoluta é Kelvin, ela é igual ao valor numérico em graus Celsius, porém sem a unidade, simplesmente o valor numérico, mais 273,15. Este valor numérico será dado em unidades Kelvin. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Gostaria de dizer que curta a nossa página, nossa fanpage no Facebook, a Pro Suporte Complementar de Ensino, que sempre terão dicas, seja no formato de imagens ou de vídeos, a respeito de química e de ciência em geral. Acesse o meu perfil pessoal no portal Profs. Eu gostaria então de agradecer a todos e dizer até mais.